Olá, amigos queridos, reis, rainhas, reinantes. Hoje eu estou aqui para falar com vocês desse assunto tão importante que para mim eu demorei muitos anos estudando sobre essa ativação, né? Se realmente nós somos a imagem, a semelhança do Criador, imagem o quê? Perfeição. Como que eu sou imagem, a semelhança do Criador? Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez todas as coisas. Uma vez se eu sou a imagem e a semelhança do magnífico Criador, eu não poderia ter defeitos, certo? E isso sempre me intrigou, porque nós temos defeitos. Então, meu amigo, minha amiga, eu estudei muito, sou uma cientista da alma humana e eu achei a resposta, depois de muitos anos procurando o que a física quântica, a neurociência não estava me explicando, a Bíblia me explicou. E eu estudei isso com muito carinho e estou aqui novamente para passar para vocês. Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. Em primeiro lugar, vamos lá. Vamos na nossa Bíblia, pega a sua Bíblia e leia. O que diz no livro de Gênesis, capítulo 1, 26? Que todo mundo usa esse texto como apoio, porque as pessoas falam, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, por que você não consegue fazer a lei da atração funcionar, as coisas boas te atrair? Porque se você é a imagem e a semelhança do Criador, pensa comigo, era só falar. Façamos, ele falou com o verbo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo, se eu sou a imagem, tudo que ele faz, eu consigo rapidamente. Mas nós não conseguimos. E por que não conseguimos? Se você vai na Bíblia, diz realmente no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Meu amigo, minha amiga, então, qual era o plano de Deus para nós humanos? Sermos a imagem e ter domínio. Então, não era para existir fome na terra. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, já começa por aí. Era para existir pessoas pobres? Não. O objetivo era que todos fossem como? Felizes, ricos, prósperos. Objetivo. Ele fez, realmente, ele estava falando com alguém, façamos. Então, ele estava, no caso, falando com Jesus, estava falando no plural, ele mais uma pessoa. Mas, o que aconteceu? Então, realmente, Adão e Eva foram criados diretamente pelo Criador. Ele fez e tinha um futuro magnífico para eles. Mas quando eles pecaram, eles se desconectaram de Deus. Continuou a semelhança do Criador? Não. Se você for ver em Gênesis capítulo 5 e 3, versículo 3, nós somos filhos de quem? De Deus ou de Adão e Eva? Presta atenção. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, nós somos filhos de quem? Nós somos a imagem de quem? De Adão. E Adão já tinha se desconectado de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Adão e Eva, Adãozinhos somos. Por isso que pegamos
nós não ficamos mais, a nossa imagem se embaralhou, se embaçou, perdemos, se desconectamos da primeira imagem, porque aqui fala que gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Conforme a imagem de quem? De Adão e Eva. E não conforme a imagem e semelhança de Deus, mas sim de Adão e Eva. E aí, meu amigo, minha amiga, a gente entende por que tem tanta pobreza, doença e morte até mesmo. Porque nós viemos ser da geração da semelhança, segundo a Bíblia Sagrada, de Adão e Eva, e não de Deus. De Deus era somente Adão e Eva. E aí, Glória, como é que ficou? Foi aí que Jesus, Deus já pensou sobre isso. Ele sabia que a carga ia ser pesada. Jesus teve que nascer de novo como homem, para nos resgatar e voltarmos à conexão com Deus. Então, por isso que no Antigo Testamento, alguns homens, raros homens, faziam milagres. Você pode perceber, se quem lê, que eram só alguns sacerdotes que Deus deixava, não eram todos. E isso Deus só deixava para Eliseu, Elias, alguns que ele escolhia. Muito raramente ele escolhia alguém e era aquela pessoa que ele escolhia, que era uma pessoa que estava um pouco mais limpa, mais à semelhança dele. A partir do momento que Jesus veio na Terra, aí sim nós começamos a criar uma nova imagem. Por isso que dá para entender a lei da atração, a física quântica, a neurociência, ela veio a partir de Jesus. Por isso que Jesus falava, eu preciso subir. É importante entender a espiritualidade e a ciência, meu amigo, minha amiga. Porque se nós fôssemos a imagem e a semelhança do Criador a vida toda, era para nós sermos, já os nossos antepassados já fazer milagres. E não faziam. Eram pessoas comuns, elas tinham perdido, se desconectado. Se você vê todo aquele povo que andava com Israel, nem eles conseguiam. Só Moisés que bateu na pedra e saiu água. Ou Moisés fazia alguns milagres porque foi o único que Deus permitia naquela época do povo de Israel. Você não ouvia falar. Então, no Antigo Testamento, eram só alguns homens, Eliseu, Elias, o próprio Moisés, alguns homens que Deus escolhia e não era aberto para todo mundo. A partir do momento que Jesus veio, por isso que eu falo, nós não nascemos à imagem e semelhança de Deus, senão desde o início, desde o princípio, estava tudo bem. Foi quando, a partir do momento que Jesus resgatou a nossa imagem. Então, nós devemos a nossa vida tudo a Jesus, ao Senhor. Se você for lá no livro de Romanos, vamos lá, eu gosto de provar na Bíblia, já no Novo Testamento, que aí já é outra história. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, olha que diz, 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para sempre, conforme a imagem, de novo a palavra imagem, de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós passamos a ser a imagem de quem? Do seu filho, de Jesus. Nós devemos a nossa vida a Jesus, porque até então, nós estávamos à imagem e à semelhança de quem? Segundo a Bíblia, Gênesis 5:3, de Adão e não de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muita confusão, meu amigo e minha amiga. As pessoas acabam querendo usar só o Novo Testamento, não usa o Velho. O livro é um todo, você tem que conhecer a história. Então, voltando.
Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do Criador. Fomos criados, mas Adão e Eva desconectou de Deus a partir do momento que eles viraram as costas para Deus, desconectou. O primeiro filho, a descendência de Adão, pegou tudo o que não era mais a imagem e a semelhança de Deus. Senão era todo mundo bonito, perfeito, o que queria fazia assim, pim, já conseguia o que queria. Começamos a ser a imagem e a semelhança de Adão, pecador caído. Todos eram pecadores caídos. Ia ter que trabalhar, ralar e tudo mais. A partir que Jesus voltou na terra, deu a vida dele, resgatou a conexão, a amizade com Deus para os humanos, por isso que nós devemos a nossa vida a Jesus, daí nós se reconectamos com Deus. Por isso que na Bíblia fala, não é eu que estou falando, nós somos a imagem agora do Senhor, em Romanos 8:29. Para serem conformes à imagem de seu filho. Voltamos à imagem do filho. O filho é direto conectado com Deus. Por isso que fala noiva de Cristo, né? E se você for ver ainda, para completar, para a gente ficar cada vez mais a imagem, mais conectado com Deus, o que a gente faz? Nós temos que limpar a nossa imagem, nós temos que transformar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Quanto mais a gente vai se limpando, mais fácil você consegue fazer as coisas. Tudo aquilo que você deseja, você vai alcançar mais rápido. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3:18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, conforme a gente vai sendo transformado, melhorando a nossa mente, ficando uma pessoa mais branda, uma pessoa mais mansa, uma pessoa que ama mais o próximo de verdade, que ela vai acabando com essa porcaria de procrastinação, de preguiça. A Bíblia fala, os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Os medrosos não herdarão o reino de Deus. Se tem medo de falar a verdade, de contar daquilo que a gente aprende, não herdará o reino de Deus. Por isso que a gente tem que falar. E eu estou aqui para falar aquilo que eu aprendo, aquilo que o Senhor me passa. Eu falo mesmo, eu estudo física quântica, eu não sou religiosa, eu sou estudiosa. E aquilo que Deus me passa, que eu aprendo, eu venho correndo aqui para passar para vocês. Aí, meu amigo, minha amiga, cabe você a ser um cientista. Queira saber a verdade. Por isso que a Bíblia fala, e a verdade vos libertará. Então, o que a gente aprende? Quanto mais você limpa o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, aumentando em você os frutos do espírito, que a mansidão, que a verdade, que a autoestima, a autoconfiança, o amor ao próximo, ser uma pessoa verdadeira, mais você vai ficando cada vez mais conectado com Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é viver do propósito. Então, começa a refletir sobre isso e ver aonde é que você se desconectou para você voltar a ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Você tem qualidade, só que nós fomos desconectados. O que o arqui-inimigo, o diabo, Satanás fez? Ele sempre colocou dúvida na cabeça das pessoas. Começou com Cristo. É verdade que se você se jogar daqui, se você é o Cristo realmente, você pode se jogar e os anjos vão te segurar. E ele fala, não se coloque Deus à prova.
Se você está com fome, faz transformar o pão, a pedra em pão. Ele fala também, ele falou, nem só de pão vive o homem. Então, se você tem alguma coisa no seu coração que ama de verdade, você acha que Deus não vai te ajudar a você ser tudo aquilo que você quer? Lógico que sim. Quem põe dúvida é o arqui-inimigo. Você, a partir do momento que Cristo desceu, você voltou a se reconectar com Deus. Passou a ser a imagem de Cristo e não de Deus. Porque Deus já é a perfeição total. Mas mesmo assim, a gente tem que limpar a nossa mente que foi deturpada pelas mentiras do arqui-inimigo. Tá bom? Bom, essa é a nossa pílula. Eu convido você a fazer uma mentalização, pedir para Deus, faz uma conexão, faz um exercício de respiração, faz uma meditação e começa a declarar com a mão no peito, com a mão assim, com os olhos fechados, fala, Pai, eu me aceito como eu sou e eu aceito ser transformado de glória em glória. Cada dia 1% melhor. Eu ativo em mim a mente de Cristo. Eu sou reprogramada agora pela verdade, a verdade que me liberta de tudo aquilo que foi colocado na minha mente. Que a minha identidade seja restaurada agora. E eu me sinta que eu sou digna de refletir a sua imagem. E todas as coisas que eu alcançar, eu quero que as pessoas saibam que é um reflexo do Senhor. E faz essa conexão, pede para Deus que você vai começar a se sentir melhor. Cada vez você vai começar a se sentir mais forte. Dá uma olhada nesses textos, seja cientista. Você não precisa acreditar no que eu falo, mas seja cientista, meu amigo e minha amiga. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar, quero encontrar a verdade. E a verdade vos libertará. Então, você se reconectando com o Senhor, você vai fazer com que a lei da atração, a lei da vibração, a lei do universo, você vai ir muito mais rápido. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito. E se você não se conectar com o seu lado espiritual, as coisas demoram muito mais para acontecer. Tá bom? Essa é a nossa atividade quântica. Fica com essa atividade, eu vou enviar agora para vocês. E eu espero de coração, se você tiver alguma dúvida, se você tiver com alguma dificuldade, pode me chamar, independente desse desafio. O meu objetivo é ajudar a despertar o maior número de pessoas. Compartilha, vamos ajudar as pessoas a ativar a verdadeira identidade de quem elas são. Eu sou Glória Ibarra, segue aqui o nosso canal Glória Ibarra 33. Beijo no coração, até a próxima atividade quântica. Bye!